Oi, telespectadores, mais um programa de final de ano, Ecologia em Ação. Vamos comentar o que aconteceu durante o ano, vamos fazer uma análise do governo que passou, na questão da gestão ambiental, e vamos fazer assim uma estimativa do que poderá acontecer nos próximos 4 anos com a nova administração do prefeito Udo Deller. E para conversar sobre esses temas e trocarmos ideias, convidamos mais uma vez o presidente da Associação de Meio Ambiente, a APREMA, o Dr. Sérgio Luiz Dalacqua, que conosco aqui vai dividir essa responsabilidade desse programa. Dr. Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Você é parceiro, você divide bem as ideias ambientais com a gente, com os telespectadores. O teu conhecimento na gestão ambiental, principalmente no direito ambiental, é bastante profundo. Você realmente tem se dedicado bastante, tem assim conquistado clientes especiais nessa área, né? Mas, Sérgio, vamos deixar parte do profissionalismo de lado e vamos falar um pouquinho, jogar conversa fora aqui na questão da gestão ambiental de Joinville. Perfeito. Como é que você acha que foi essa última gestão ambiental com o Carlito Merz? Olha, Gert, telespectadores, eu acho que essa gestão foi até interessante. É como se não tivesse meio termo. Algumas coisas boas, né? Alguns parques foram inaugurados, embora no final de gestão, agora há poucos dias foi entregue o Parque Morro do Finder, nós tivemos o Parque das Cidades. Então houve algumas coisas interessantes dessa gestão. Agora o Parque da Antártica, o Parque das Águas, né? Das Águas. E houve algumas coisas bastante, digamos, deficitárias, que deixaram a desejar, né? Vamos dar um exemplo. O Mirante do Boa Vista, né, que tem a ver com ecologia, porque... 4 anos parado. 4 anos parado, quer dizer, um absurdo nós não termos conseguido mexer naquilo ali, né? E outras coisas também que a gestão, não sei se por limitação orçamentária, realmente não saíram do papel. Havia mais parques para sair do papel, não saíram. Alguns saíram, aplaude-se aqueles que saíram. Mas eu vejo a questão do zoobotânico, por exemplo, não mereceu mais a atenção que tinha. Ainda vai bastante gente lá, mas o próprio fato de o Mirante estar fechado, isso desestimula um pouco. E eu acho que o zoobotânico perdeu muito da sua força, a quantidade de animais é pequena, foram perdidos muitos animais, ou porque morreram, ou porque, não sei porquê, mas hoje tem muito menos brilho o zoobotânico do que tinha há 7, 8, 10 anos atrás. O período áureo do zoobotânico foi, o Horto Florestal, foi quando o Pisque foi secretário, né? Exatamente. Né? Porque o Osni realmente ele fez lá obras de uma criatividade, ele deixou aquilo lá muito bonito. Né? Eu me lembro que eu visitava muito com família, uns 15, 18 anos atrás, era realmente uma atração. Hoje a gente sente uma coisa esvaziada, né? O Osni Pisque tinha no gabinete dele, de secretário, no Horto Florestal, no lado da RBS, né? Ele tinha uma caixa d'água que uma das paredes era de vidro. Ele mandou soldar um vidro e dentro ele tinha peixes, mas uma quantidade enorme de peixes de cores diferentes, né? Então você, no fundo da cadeira dele, você tinha aquele aquário, assim, uma coisa linda mesmo. E muito, muito peixe nativo, né? Então, naquele tempo também se produzia muita muda, né? O Zé Alberto, que está hoje lá na Arcelor, lá era o chefe do viveiro florestal, um engenheiro agrônomo muito, se doava muito competente nessa área. Né? Realmente. Então, somando, digo, tem essas coisas então negativas, né, que a gente não sabe a razão, se é uma questão de priorização, eu acho que tem isso, você acabou de citar, uma questão de priorização, alguém que priorizava aquele assunto, né? Então essas coisas ficaram a desejar. Eu acho que a gestão, tirando as coisas boas e as coisas que deixaram de ser feitas, não acrescentou. Eu não acho que nós avançamos na questão ambiental. Tem o Parque do Morro do Boa Vista, que foi anunciado, também não saiu do papel. Nós temos a questão do Caieiras, o Parque Caieiras, que está completamente abandonado, né? Foi inaugurado não faz tanto tempo, uns 4 anos atrás. Uma reforma que o Tebaldi fez. Foi uma reforma ainda no final do governo Tebaldi, e depois disso não foi feito mais nada, nem manutenção, está abandonado. Então os pontos negativos, os que deixaram de ser feitos, também são importantes. Eu queria retornar essa questão do Morro do Boa Vista, né?
porque a falta do acesso, ele desestimulou muita gente para caminhar, porque é uma área que não tem automóvel. Se esse acesso, como estava programado, a passagem de automóvel ia ser reduzida, né? Exatamente. Então, estava se privilegiando ali o caminhar, o caminhante, o pedestre, as famílias, né? As pessoas que correm atrás da saúde, da vida, da qualidade de vida, né? O contato com o oxigênio do morro, da floresta, né? E isso, então, o povo que tem essa cultura, ele foi muito prejudicado, né? Ele deixou de ter um espaço central, onde do centro da cidade as pessoas poderiam ir até a pé, né? Exatamente. E deixaram de poder frequentar, porque as embromações que aconteceram com os empreiteiros ali, a falta de pagamento de empreiteiro, essas licitações, todas elas entruncadas, sem um acompanhamento do Ministério Público correto. Então, o povo realmente gastou dinheiro e não teve resultado, né? Muito dinheiro foi gasto ali. Em se tratando de parque do Morro do Boa Vista, a gente fica difícil de você avaliar, porque daí significa um investimento maior, né? Mas o Mirante, pelo amor de Deus, uma cidade que se diz turística, e eu acho que o Mirante é o principal ponto turístico de Joinville. Dali Exatamente. Você vê a Bahia, dali você vê tudo ao redor. Exatamente. Então, eu acho que não poderia ter ficado todo esse tempo. Para mim, isso é um sinal de falta de coordenação, de competência mesmo. E também foi feita uma injustiça muito grande para o sistema hoteleiro, né, em Joinville, né? Se você não tem Mirante, se você não tem um portal de Joinville, que seria lá nos Espinheiros, né? Você veja que os prefeitos anteriores deixaram construir casas bem na frente daquele portal, que está tudo hoje com casas. Você não vê a Lagoa do Saguaçu. Você não vê a Baía da Babitonga, né? Então deixaram construir. E tem um projeto do Fondplata também para privilegiar aquela área, inclusive indenizar aquelas casas que estão em cima da área de preservação permanente. Exatamente. Então todos esses locais de atração turística, eles deixaram de funcionar, e isso prejudicou o turismo de classe boa, turismo cultural, intelectual para Joinville. Exatamente. Então só vem turismo de indústria para feiras, é o turismo que tem eventos, né? O turismo da escola de dança, do festival de dança, e mais nada. Exatamente. Agora o parque do Morro do Iriu, que equivocadamente chamam de Parque do Finder, porque o Finder tinha um terreno lá. Certo. Ele era vereador. O Sim. Amando Finder. Sim. Ele era vereador. Ele comprou um terreninho lá em cima, era dele. Ele, como era pobre, ele vendeu para a prefeitura aquele terreno. A prefeitura comprou o terreno dele. E ficou como o Parque do Finder. Então ele forçou a barra e ele já tinha uma área bonita de caminhamento, mas plantou palmito lá em cima, sempre roubava. Ele não conseguia manter o parque. A prefeitura, então, comprou do Amando Finder. Perfeitamente. Tá? Mas então, agora, equivocadamente, o Morro do Iririú passa a ser chamado Parque do Finder, que é uma injustiça. Perfeito. Vamos justiçar o Amando Finder, mas ele não doou o parque, ele vendeu. Ele vendeu. Então tem que colocar... É um nome consagrado pelo uso. Pelo uso, assim, pelo uso, exatamente. Perfeito. Então esse parque agora é um parque também que tem pouca divulgação, tem pouca facilidade, um acesso muito complicado, é muito íngreme. Carro de mais de 20 anos já não sobe mais ali, né? E pessoas de idade não têm condições de subir ali, né? Então, esse parque realmente poderia ter sido feito com uma tecnologia mais atualizada, né, para facilitar o idoso, por exemplo, acesso a idoso, estacionamentos especiais, ou então um carro especial que levasse as pessoas para cima, uma programação desses carros especiais, né? Como tem, por exemplo, para o Pão de Açúcar, é um trem, uma cremalheira que leva as pessoas lá para cima. Né? Aliás, Gert, foi falado também em um projeto de um bondinho, que seria aqui no Parque do Boa Vista, né? O Parque do Boa Vista aparentemente estacionou. Congelou, mas... inclusive a questão das invasões que ocorrem pelo lado do Boa Vista, muitas não foram coibidas. Eu acho que nesse sentido a questão ambiental ficou bem relegada, eu acredito. Bem relegada. Agora... Imagina só uma grande empresa, uma empresa multinacional instalada em Joinville, permitindo contratar empreiteiros sem qualificação para fazer determinadas máquinas. O empreiteiro ganha o contrato, começa a trabalhar na máquina e quebra a máquina, não tem gente competente e vai ter que substituir e não paga, não devolve o dinheiro. Porque umas empresas iam quebrar.
E o município não quebra porque nós estamos pagando. Exatamente. Nós não temos hospital, não temos médico, estamos pagando mal os médicos para suportar essa injustiça econômica que é feita contra o povo, né? Uma falta de gestão econômica correta, né? Me parece que o grande problema é um problema de gestão. Gert, vamos admitir que o órgão público tem uma dificuldade muito grande. Amarração em cima de licitações, parece que já se instituiu uma cultura de que na licitação todo mundo tem que ganhar um pouco, o próprio empreendedor, o próprio participante, quando não é carta marcada, né? Ele já tem um sobrepreço porque tem dificuldade de receber, então ele já é um processo que é viciado desde a sua origem, sabe? Então, é bastante complicado. Vamos admitir que administrar máquina pública é um grande desafio e o prefeito novo que vem aí, a gente tem uma expectativa otimista na questão da administração, por causa da sua experiência, né? Mas ele vai perceber que precisa mexer muita coisa em termos de fluxo das coisas. A própria legislação não permite que ele corte fundo. Exatamente. Ele está sendo, aos poucos, ele está sendo afivelado, amarra uma perna hoje, mais um braço amanhã, e essa parte de comissionados também vai complicar bastante a vida a deles, folha de pagamento compromete um percentual muito grande, né? Muito grande, Já em torno de 54%, isso porque tem o limite da lei de responsabilidade Exatamente, fiscal. Mas, Sérgio, nós estamos com o primeiro bloco já concluído, vamos pedindo aos telespectadores que nos aguardem, que já retornamos. Retornando com Ecologia em Ação, hoje nós estamos novamente com a agradável presença do Dr. Sérgio Dalacqua, presidente da Prema, e ele também que é um advogado que milita na questão do direito ambiental, tem feito bons trabalhos, tem resolvido o problema de muitos criminosos ambientais, né, Sérgio? Resolver o problema dos criminosos, não. Isso é uma boa, né? Tentar legalizar aquilo que minimizar o impacto, né? Minimizar o impacto. Os anos de cadeia, né? Em vez de 10, só fica 2, né? Mais ou menos assim, né? Digamos, né? Gert, olha só, eu sou presidente da Prema e sou advogado na área ambientalista. Eu costumo dizer o seguinte, muita gente diz isso, desenvolvimento e ecologia não são excludentes, né? É possível conciliar. Eu acho que não cabe de jeito nenhum o empresário que a ferro e fogo, vamos tirar tudo da frente porque eu gero emprego, porque isso não é por aí, né? Não é por aí. E também nós não podemos ter a ilusão de que nós vamos manter tudo intocado. Não dá. Não dá. O progresso... Não para de crescer gente. Não para de crescer, não para de ter mais carro na rua, não para de ter mais gente nascendo. Algumas agressões vão acontecer. Já disse um filósofo aí que a partir da hora que nasceu o primeiro homem, houve o primeiro impacto. A natureza, antes de ter o homem, era uma. Quando passou a ter um homem, ele precisou da sua clareira, mais adiante da sua fogueira, não tem como. Então, o certo é tentar realmente conciliar progresso com ecologia. Isso que é importante. Realmente você, quando é profissional que labuta no voluntariado, na questão ecológica, e de repente você também vem por profissionalismo e vem executando trabalho na área ecológica, e como você tem esse conhecimento, você vai para o voluntariado, isso atrapalha bastante o profissional. Exatamente. Isso limita muito o profissional, porque uma coisa é você trabalhar como voluntário, outra coisa é você trabalhar como profissional. Tem gente que troca as bolas, acha que o profissional tem que trabalhar de graça, inclusive. Consultoria gratuita. Exatamente. É um fardo muito pesado ser hoje um voluntário, em qualquer área, na área da saúde, na área da social, etc., né? E na área ecológica, então é mais, porque todo aquele indivíduo que tem uma árvore que acha que tem o direito de cortá-la, na realidade não é bem assim. Uma árvore é um patrimônio social, é um direito à qualidade de vida que o cidadão tem em função da árvore que está na tua casa, no teu terreno, na frente da tua casa, né? Então nós não temos essa visão ainda holística do que é a natureza, mas já melhoramos bastante. Dos últimos 30 anos para cá que nós estamos militando no meio ambiente, e a gente notou que houve muitas melhoras, né? Com certeza. Antes você era criticado, você era processado, você era perseguido, te tiravam do serviço, impediam que você acessasse certos locais.
Exatamente. Eu fui impedido de participar do Comitê de Meio Ambiente da CIG. Eu queria entrar, não me permitiram. Né? No Comitê de Consultores da CIG eu também não pude participar, porque eu era voluntário da área do meio ambiente. Eu não era confiável para eles. Certo. Então eu não podia, um corpo estranho dentro do grupo. Então essas limitações tem, né? Mas isso melhorou bastante porque o empresariado hoje sabe que os órgãos ambientais têm equipes muito competentes hoje no julgamento dos processos, na análise dos processos. A documentação não está em ordem de acordo com a legislação, você não tira uma licença ambiental de operação. Perfeito. Então, hoje, tanto o profissional consultor quanto o profissional que é o analista dos processos estão muito conscientes, muito competentes e muito valorizados. Exatamente. Então, dos ambos os lados, você precisa ter gente boa. Perfeito. Senão não anda. E não adianta querer dizer, eu vou acelerar esse processo para 120 dias ou para 60 dias, vou colocar um cara bom aqui na Fundema porque ele vai endireitar o pepino. Não é assim, não vai acontecer isso. Aliás, Gert, a respeito disso, eu queria fazer um comentário sobre a nossa expectativa com relação à nova gestão. Ah, que interessante. Né? Eu acho assim, nós tivemos um problema na Fundema, que eu não estou julgando, que foi aquele processo que gerou, inclusive, um processo criminal, e isso deu uma evidente travada, né? Porque todo mundo fica preocupado em amanhã ser envolvido também em algum tipo de suspeita ou algum tipo de acusação. O Ministério Público está muito atento, né? Facilitação de alguma forma. Isso é compreensível, né? Eu acho que eu participei assessorando uma empresa que lutou muito para conseguir um licenciamento e acho que o processo é muito travado. Mas nós também não podemos ter a ilusão de que nós vamos agora aprovar tudo na corrida, como você acabou de falar. A preocupação ambiental tem que estar presente, né? Porque se você deixar, às vezes é o seguinte, Gert, quando você fala de um empreendedor, quem é um empreendedor? Empresa tal. A empresa como instituição, ela pode ter a preocupação ambiental, mas às vezes o seu gerente, o seu diretor, tem que mostrar resultados. E ele acaba fazendo, sair da frente porque eu quero passar, que eu vou passar o trator, etc. Então tem que ter um travamento no órgão ambiental que exija as coisas. Mas o que a gente percebe claramente, e eu percebi isso na assessoria de empresas na área ambiental, é que falta às vezes concatenação. Então o órgão ambiental, a Fundema precisa ir lá ver, ela vai. Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, é a vez de ir a CEINFRA, a área a parte de alagamento. Depois vai a parte do parcelamento, que não foi na mesma viagem, foi numa outra viagem. Então o processo como um todo de licenciamento acaba se alongando demais. Sem necessidade, vamos dizer assim. Falta conjugar aquilo que hoje modernamente se chama de logística, né? Fazer as coisas chegar. Uma empresa moderna não pode correr o risco de a carga chegar do navio e não ter um caminhão esperando. Ou chegar de caminhão, de avião e o navio não está esperando. Isso se chama logística, otimizar o tempo. Né? E isso nos órgãos públicos ainda não é uma cultura. Cada um é um setor estanque, ele cuida da parte dele, ele não está preocupado. Então faltaria essa gestão, essa logística para que a coisa melhore. Dá para melhorar bastante sem pular por cima de lei, nem facilitar nada, sabe? Tem que também ter um pouco de bom senso, né? Também. Nós estamos, por exemplo, eu também presto consultoria para uma empresa, uma pequena lavanderia que tem 5 máquinas doméstica de lavar roupa, ela não consegue a licença ambiental de operação porque, de acordo com a classificação do CONSEMA, uma lavanderia é classificada como uma indústria têxtil, que tem toda aquela química, aquela parafernália, aquelas máquinas, aquela central de tratamento, e não consegue o licenciamento porque o CONSEMA não abriu uma lista de pequenos empreendedores como uma lavanderia de um prédio de 200 apartamentos. Não consegue licenciamento. E não tem abertura legal para conseguir essa limitação. Vamos dar um exemplo que o povo de Joinville vai entender bem, Gert, a questão do palmito, Eterpedulis, o nosso palmito Jussara, né? É o Jussara, esse é o nosso. Palmito. Não se pode cortar o palmito. Então não adianta você plantar, porque depois você não pode cortar. Ele é considerado em risco de extinção. Exótica. Não, é uma árvore em extinção. Uma árvore nativa, uma árvore em extinção.
Se liberasse o plantio, né, isso viraria uma atividade econômica, prenderia muita gente ao campo. Todo mundo ia querer ganhar dinheiro. Todo mundo ia querer plantar, nós teríamos bilhões de pés de palmito. Exatamente. Claro que todos os anos seriam cortados, mas o palmito é cortado depois de no mínimo 8, 9 anos, não é isso? 8 anos. Então você teria 8, 9 anos de crescimento para um ano de corte. Você cortaria um ano e estaria 8 anos plantando e repondo. Olha a quantidade. Não vai porque ninguém tem o bom senso de mexer nesse critério, né? Mas agora abriu tem uma abertura. A indústria que faz a polpa do palmito, que extrai a polpa do palmito, né? Do açaí, por exemplo, está sendo feito para a Euterpe também. Isso já é uma boa fonte, o IBAMA libera essa exploração, uma parte, sempre deixando uma parte para os pássaros e para os animais, né? Certo. Mas é uma indústria que dá bons resultados e encoraja o pessoal a plantar o palmito para colher a semente. Agora, há quantos anos se levou isso, né? Levou isso, né, Gary? Quantos colonos aqui de Joinville chegaram a ser presos porque cortaram 3 palmitos, os 5 para o casamento de um filho e tal, né? Exatamente. Precisou tudo isso, quer dizer, quantos anos? Mas continuando essa análise, Sérgio, o que você me diria? Será que nós vamos ter uma nova imagem sobre os comissionados? Será que essa figura comissionada, esse corpo estranho dentro da administração vai desaparecer ou isso vai crescer mais ainda? Bem, Gert, eu acho assim, eu vejo que comissionados são necessários, tá? Eu acho que uma certa quantidade, porque sempre você vai poder buscar fora pessoas que têm competências que às vezes entre os concursados não têm. Se aposentaram e tal. O grande X da questão é que no Brasil se criou uma cultura de que o comissionado é nomeado para retorno de um esforço que ele fez na campanha de determinado candidato. Quer dizer, o fato de ter comissionado, eu preciso de alguém, eu preciso de um assessor jurídico, eu não vou fazer concurso. O vereador poderia ter um assessor jurídico, é importante que ele tivesse, e ele traz para o quadro dele um advogado que ele nomeia em comissão para assessorar o gabinete. Isso. Ele não vai fazer concurso porque não é da competência, é um comissionado. Quando acabar a gestão, aquele sujeito vai embora. Mas daí a colocar 10, 12, 15, como já se criou uma cultura, né? O vereador pode gastar X mil reais, eu acho que hoje está na faixa de uns 18 mil por mês, em cargos comissionados. São todos cargos que ele pode nomear e normalmente se nomeia não por competência, não por necessidade, mas acaba se nomeando por indicação, porque foi ele que ajudou na campanha, o partido exige uma cota. Então isso é difícil escapar disso aí, porque é uma cultura, né? O que a gente espera que aconteça com a nova gestão, renovou bastante na Câmara de Vereadores, renovou o prefeito, é que esses comissionados comecem a vir mais por conveniência do serviço público. E não por conveniência de quem indicou ou de quem é indicado. E mesmo se imagina, você como prefeito precisa tirar da iniciativa privada um bom executivo, o cara lá fora está ganhando 20 mil, ele não vai poder se sujeitar por 7 mil como um secretário. Então, se você não tiver um aporte comissionado em cima desse profissional, você não consegue. Essa é uma das razões também. E se você não paga bem, você perde os bons. Exatamente. A iniciativa privada vai buscá-los. Um bom gerente, um bom gestor vai ganhar muito mais na iniciativa privada do que consegue ganhar no serviço público. Exatamente. Né? Mas eu acho, eu estou assim, tem uma expectativa de que nós teremos melhoras, o contribuinte vai ter mais recursos para a saúde, vai ter que ser feito um enxugamento dessa máquina perdulária que está aí, se gasta muito, a máquina gasta demais, é muito café, é muito papel higiênico, levam para casa papel higiênico, levam tudo para casa. Então é complicado isso aí, isso é muito caro. O nosso novo prefeito vem de uma experiência muito longa na área de saúde, né? Pois é. Com certeza sabe onde está pisando. E se ele não conseguir consertar esse negócio, vai ser difícil quem conserte. Vai ser difícil. Então nós temos uma expectativa otimista, sabe-se que de médicos que ganham bons salários, mas que não dão expediente. E ninguém consegue, tem muita dificuldade de controlar. Eu acho que precisa usar bem tudo aquilo que tem, incluindo a mão de obra. Principalmente o médico, que é uma mão de obra altamente especializada e que faz falta lá dentro, mas ele tem que estar lá, né? Nós estamos então, Sérgio, terminando esse segundo bloco. Espero que para o ano próximo, de 2013, a gente continue tendo você aqui no programa. Porque, afinal, é a nossa obrigação passar para o telespectador aquilo que nós, dentro do conceito ambiental
você como advogado e eu como engenheiro, a gente tem adquirido na profissão. Estamos sempre à então, disposição. todas essas conquistas, essas vitórias que a gente tem conseguido, pequenas vitórias, a gente está repassando para os empreendedores, para beneficiá-los também e que se possa ter um empreendedor hoje consciente da obrigatoriedade dele para com as gerações futuras. Estamos de acordo. Né? Estamos de então, acordo. telespectador, um bom final de ano para vocês, boas festas de Natal, que tudo corra certo e o principal não é ter, é ser. Ter, sim, boa saúde e ser cidadão. Ser um democrata e ser uma pessoa de caráter com ética. Até o próximo programa.